noite, pessoal! Hoje Henri falará sobre humor. Discorrerá sobre as suas participações nos programas de humor, contará algumas piadas e responderá as perguntas de vocês. Agora ele procederá com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para todo sempre, ó Pai. Concede, ó Pai Santo, aos que me ouvem o dom da assimilação das palavras que pronunciarei sobre tuas coisas, tuas leis, Senhor. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipotente, onisciente, onipresente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Bem, meus filhos, vários dias, semanas, meses, recebo e-mails de pessoas dizendo: como é, Henri, não achas que apresentar-te em programa de humor pode denegrir tua imagem? Em primeiro lugar, queria salientar que a minha imagem ninguém consegue denegrir, porque a minha imagem ela não está em formação, é uma imagem milenar que não tem como denegrir. Então, eu aceitei, sim, aceito convite para ir nos programas de humor, porque afinal de contas os programas sérios não têm autoridade para apresentar-me. Os programas seríssimos estão proibidos de me exibir, de me apresentar. Estão proibidos até de falar mal de mim. Os programas sérios, seríssimos. Então daí, meus filhos, o humor, aqui mais adiante eu vou explicar
o que é, na minha visão, o humor, o que é, como ele faz bem para a saúde, inclusive é uma vacina contra todas as doenças psicossomáticas, e principalmente uma vitamina para o fígado dos filhos. Outra hora explicarei sobre isso. Agora, no momento, disseram que vão apresentar uns pequenos filmes que explica melhor, que tem toda a minha parte. Preparamos um vídeo para vocês com algumas participações do INRI em programas de humor. Vamos assistir? Até já! E a nossa peregrinação divina começa no Corcóvado, morada do futuro ex-monumento. Dá uma olhada no Cristo lá de cima. Dá uma olhada no Cristo aqui de baixo. Não é mais bonitinho? Estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Seja feito segundo a vontade do meu Pai. Ele disse, e eu reitero uma vez mais, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. Para comprovar a popularidade de INRI, Vesgo e Silvio conversam com a população carioca. Henri Cristo virou moda. As pessoas já estão até com o boné do Henri Cristo, olha só. É mania, é febre nacional. Você acha que o Henri Cristo vai representar bem o Rio de Janeiro no resto do mundo? Lógico, tá na hora de mudar, como se disse, né? Já tá um pouco desgastada a imagem. Olha só as pessoas do Rio de Janeiro, turistas pedindo Henri Cristo para ser a nova imagem do Rio de Janeiro. Henri Cristo! Henri Cristo! É Henri! Gostaria de deixar bem claro que não é um projeto do Pânico, não é verdade? Henri Cristo é o cara pro Rio de Janeiro. Acho que tem que trocar logo essa imagem aí, porque tá desatualizada. A população do Rio que quer Henri Cristo! Vamos mostrar agora, em primeira mão, a maquete de como ficaria Henri Cristo em 2006, substituindo Cristo Redentor. Henri Cristo! Henri Cristo! E no Rio de Janeiro virou uma febre, Henri Cristo. Henri Cristo! Henri Cristo é jovem. Henri Cristo é cult. Henri Cristo o povo quer. Olha só, é o Henri Cristo. Henri Cristo vai dar uma bênção para vocês. O Pai, eterno, inefável, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. INRI é uma unanimidade neste e no outro mundo. Até os falecidos mestres Tom e Vinícius concordaram com a troca. Como prova, eles mandaram uma bela canção para o futuro novo Redentor. Minha alma escuta, em Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade, e coroa de espinhos sem fim. E você foi feito pra mim, Henri Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. A estátua vai mudar, 2006 já vai chegar. Henri de sol, de céu e mar, dentro de mais alguns meses nos veremos no avião. Braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. A estátua vai mudar, 2006 já vai chegar. Aperte o cinto, pode chorar, olhos brilhando e o Cristo mudando. E vamos nós transformar. Agora, você vai ver algo impressionante, não é, Vesgo? Impressionante, você nunca viu essa cena na televisão brasileira. Pela primeira vez na TV, Henri Cristo num parque aquático com Vesgo e polvilho. Você não vai dormir depois dessas cenas. Roda aí. Isso é fantástico. Por favor, por favor. Vai. Desce com a gente, desce com a gente. Não é questão de coragem, eu não tenho medo de nada. Tem medo sim, tá com medo sim.
Ó, o Henry vai descer, vai descer. Vai descer. O Henry vai descer. Tá descendo o Henry. É impressionante essa imagem. É impressionante, cara, mas isso vai acontecer, não é milagre, não é mentira. Ele vai descer mais de 10 metros de altura, olha só. Imagens exclusivas, você está acompanhando em todas as suas emoções. Mostra lá, impressionante. Henry Cristo vai descer, não é milagre. Pela primeira vez no Pânico na TV. Ele desceu! Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Ele chegou, o espírito de Natal, sabe por quê? Por quê? Hoje, no Sequeteste, o Filho do Pai, Henry Cristo. Gente, é um encontro de titãs. Deus. É Henry Cristo e o pecador com pele de golfinho, Rafael Cortez. Tirem as crianças da sala, como diz o Boechat. Olha isso. Vou receber aqui uma pessoa importantíssima aí, que faz parte da história do mundo há tanto tempo e todo mundo reverencia. Seja contigo. Estar do lado do Cristo é um privilégio para poucos, né? Graças a Deus, graças ao Pai. Né? Mas que possas ironizar, mas estás falando a verdade. Eu sempre fico curioso para saber, Henry, por que o senhor fala pai desse jeito, pai? É uma homenagem ao pai? Por que eu haveria de falar mãe? Eu falo pai. Porque pai. Pai. Ok, eu vou dar um exemplo. O Pai eterno e inefável. Posso tocar o senhor? Pode. Falando em tocar, eu vou te fazer uma pergunta. Peraí, se o senhor vai falar sobre tocar, eu sei que o senhor viu tudo. Eu fiz isso só algumas vezes na vida, já parei. Tá, não faço mais, é que eu tava necessitado. Fazer uma pergunta concernente à zoologia. Tá bom. Qual é a diferença, assim, de um leão e um veado? Não? Qual é? Que o leão é um bicho feroz, ninguém pode tocar nele, enquanto que o veado gosta que pegue nele. Nunca fui zoado por Jesus. Cuidado, hein? Eu disse que tu é que disseste. Ai, meu pai. Cuidado. Vamos começar o Sequeteste, Henry Cristo? Fique à vontade. Desta vez, você que vai fazer pergunta para uma autoridade. A maior autoridade, o Filho do Pai. Aliás, o Filho do Pai. Henry Cristo é o nosso personagem do primeiro quadro O Povo Quer Saber. Olha isso. Nós vemos vocês na televisão. Nós lemos sobre vocês nas revistas. Compramos os produtos que vocês nos indicam. Temos fotos de vocês coladas na parede do nosso quarto. E na nossa oficina. Nós seguimos vocês. Nós votamos em vocês. Nós pagamos seu salário. Agora as perguntas somos nós que fazemos. Porque o povo quer saber. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Por acaso você já fez alguma cirurgia plástica? Não, porque tenho convicção plena que Deus me fez como Ele quis me apresentar para a humanidade. Henry Cristo, para você, o que significa os últimos terremotos? Esse terremoto ali foi apenas um piquenique comparado com as coisas que estão para acontecer e que seria apenas o princípio das dores que enunciariam a minha presença aqui na Terra. Henry, vamos voltar a falar desse assunto. Eu fiquei muito... Primeiro o seguinte, você está mais bem produzido.
Você está com um manto mais bonito. Eu mesmo que estive aqui aquele dia. Faz 9 anos que a gente não se vê. Quanto tempo? 9 anos. Tá vendo? A última vez que estive aqui, outro mas manto. é o mesmo manto. Opa, O caixote está forrado. Não é o caixote, é o pedestal que o senhor disse para mim invocá-lo sobre ele. Tá, mas está forrado, não era forrado. É que tu não te lembra. Era forrado? É claro que era forrado. Não mudou em nada. Eu não mudei em nada nesses 9 anos. A única diferença é que eu mudei de lugar. Sim. Só estou agora em Brasília. Faz 3 anos. Faz bem. Só. Eu queria... Você notou que está havendo uma certa semelhança entre a sua barba e o Bin Laden? Bom, eu não sei se ele está conseguindo a ancianidade. Agora, eu sei que como está previsto no Santo Livro, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, eu estarei de cabelo branco, da cor da neve, quando chegar o dia do Senhor. Então ainda não chegou o dia do Senhor, meu cabelo ainda não está branco, né? Eu não faço analogia com nenhum líder mundial. Eu sou um caso à parte. Voltamos, pessoal. Agora, Henri continuará com a sua explicação sobre o humor, enquanto que vocês mandam suas perguntas aí pelo chat. Bem, meus filhos, então, como pudestes ver, eu me apresentei nesse programa no Rio de Janeiro, no Pânico, lá no Rio de Janeiro. Aceitei ir ao Rio de Janeiro, até num baile funk, para pedir ao Pai uma bênção para os que estão lá, porque eu vim pelos pecadores, eu não vim pelos santos, porque santo é só o Senhor Deus. Então eu aceitei esses convites e tenho aceitado sistematicamente. Por incrível que pareça, os programas de humor, eles têm mais sensibilidade para me receber do que os chamados programas sérios. Por quê? Porque os programas sérios estão comandados, monitorados, controlados pela desinformação organizada. O alto comando da desinformação organizada mantém ele sob rigoroso controle para não mostrar o rosto do Filho de Deus. Eu vou citar um exemplo. Eles têm tanto medo de mostrar meu rosto que uma vez lá em Curitiba, quando a TV Globo veio fazer uma matéria comigo, e que a direção, alguém lá da direção queria que a matéria fosse para o ar, então tinha que ir para o ar. Passaram a manhã inteira me entrevistando, então lá dentro o integrante da desinformação organizada que está implantado em quase todas as grandes mídias colocou, então, porque era obrigado a apresentar-me, colocou-me falando alguns minutos, mas durante todo o tempo botou uma pilha de livros na frente do meu rosto, falando sobre profetas, e faz de conta que aqueles livros aí eram tudo sobre profetas, sobre a história, e para o povo não poder ver meu rosto. De um lado, todos que veem uma coisa dessa percebem que eles têm muito medo de ver meu rosto, de repente, né? Então, agora, no humor não. Nos programas de humor, eles me apresentam, me questionam, e tem muitas pessoas que mandam correspondência para cá, reconhecendo que eu estou lá no meio dos humoristas, participando de programa de humor, mas sem deixar arranhar a majestade do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Inclusive, depois, daqui a pouquinho, vou contar uma pequena história de humor acontecida lá na pequena aldeia onde eu nasci, em Indaial, onde eu renasci. E também umas 2, 3 piadinhas para mostrar que Deus, meu Pai, Ele não é, como muitos pensam, alguém que se compraz, em vez de só desgraça, miséria. As desgraças, as misérias, são os homens que plantam e colhem. Deus não gosta de ver ninguém infeliz, ninguém triste. Só que Ele permite que aqueles que violam as leis naturais estejam à mercê das leis naturais, da lei divina. Vamos ver que é uma carta que escreveram aí, umas cartas, manda para eles. Lê a resposta também? É. Stephanie, gostaria de saber qual a opinião de Henri Cristo sobre os vídeos que ele mesmo participa.
Qual a finalidade, já que na realidade é bem claro que seus vídeos são motivo de chacota para o povo brasileiro? E por que ele participa de programas como Pânico, etc., que podem denigrir sua imagem? Se ele não se importa, por que participa de programas que buscam apenas satirizar a imagem dos participantes e deixam claro que qualquer um que aceite fazer um quadro como os que ele participa, ou quer aparecer na mídia, ou na realidade não tem objetivos? Para só um pouquinho, queria falar uma coisa. Por que eu aceito? Mas para onde parou, que meu pai disse que eu vim aqui para ser visto, que eu não posso me esconder. E certa feita eu estava envolvido na França, quando saiu uma matéria na primeira página do jornal Libération de Paris, onde eles faziam um xiste, uma brincadeira comigo, e eu fiquei triste, depois de uma entrevista tão séria, colocar até na primeira página para o povo ver, mas tinha que botar uma sátira no meio. Daí meu pai disse que não importa, que onde quer que escrevam sobre mim, se colocarem meu nome e meu rosto, o restante não tem importância, disse o Senhor, porque os meus filhos, aqueles que têm conexão direta com Ele, que é meu Pai, Senhor Deus, vendo meu rosto e vendo que meu nome é o que eu disse há 2 mil anos que eu ia ter, que eu ia voltar com um nome novo, o nome que paguei com meu sangue na cruz, INRI. Então eles veem que eu sou eu. E na Bíblia está previsto bem claro que eu disse que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando eu vou na mídia, seja programa de humor, não importa. Eu estou chamando. Agora a escolha quem faz é meu pai. Por isso que poucos são escolhidos. Meu coração de amor pela humanidade, chamo todos. Mas meu pai submete-os à porta estreita. E é na porta estreita que ele escolhe aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pode continuar ali onde está. Aguardo retorno breve. Resposta. Stephanie, já que os programas sérios não têm espaço nem liberdade para expor Henri Cristo, então ele aceita participar dos programas de humor que o convidam, até como forma de ironizar a pretensa liberdade de expressão. E, ironicamente, é justo por este meio não tão ortodoxo que muitos ficam sabendo da presença de Henri na Terra, principalmente os jovens. Aqueles que tiverem o mínimo de sensibilidade espiritual investigarão Henri mais a fundo e constatarão que não se trata de uma brincadeira, e sim de uma realidade avassaladora. Então agora, meus filhos... O Chaplin. Hã? A frase do Chaplin. Charles Chaplin. Ah, então depois vou falar. Ela me falou que tinha mais uma coisa para falar. Vai, pode falar. Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Charles Chaplin. Então ele que foi um humorista, né? Ele tinha no fundo do interior dele um conteúdo de mensagem para aqueles que quisessem assimilar. Agora vou contar uma pequenina história, uma lenda que tem lá na aldeia onde eu reenganei, que hoje até já tem status de cidade, em Dayal, lá no Verde Vale do Itajaí, no interior de Santa Catarina. Então diz um tio meu lá, Gustavo, o nome dele era Gustavo, ele diz que naqueles tempos, quando eu nasci, quando eu era pequeno ainda, tinha naquela aldeia, não tinha calçamento, nada, só tinha um ponto de referência na cidade, que era chamado Cinemoc. Cinemoc é o nome de um cineminha que tinha lá, que uma vez por mês eles passavam um filme daqueles rodados com um bonete, assim, que uma pessoa ficava lá rodando, com as luzes, bem no estilo primitivo. Diz que um dia chegou na cidade alguém com alto-falante anunciando que ia haver um grande espetáculo no Cinemoc. Procure imaginar, meus filhos, o pessoal vinha tudo de carroça para o cinema, né? A cavalo, aqueles tempos bem primitivos. E o artista começou a anunciar, botou cartazes,
hoje à noite no Cinemoc, A Dança do Peru e a Fuga do Artista. Aí todo mundo ficava assim pensando, os camponeses, olha só, a dança do Peru e a fuga do artista. Não deixem de assistir hoje à noite no Cinemoc, A Dança do Peru e a Fuga do Artista. Então a cidadezinha toda, a aldeia toda se mexeu e se encontraram na igreja e se combinaram, hoje nós vamos assistir hoje de noite a Dança do Peru e a Fuga do Artista. Então quando chegou de noite o pequenino cinema está lotado. Na frente da Praça da Bandeira, segundo me diz o tio Gustavo, estava cheio de carroças para todos os lados, cavalo amarrado nos postes, e o povo entrando no cinema. O cinema lotou, e abriu-se as cortinas, e lá o que tem um enorme gaiolão, e um peru no centro do gaiolão, e todo mundo esperando para ver o espetáculo começar. Na medida em que passou alguns minutos, o peru começou a levantar um pé e abaixar o outro. O peru levantava um pé e abaixava o outro, que seria a dança do peru, meus filhos. Daí eles ficaram uma meia hora vendo o peru levantar cada vez mais freneticamente, mais rapidamente, um pé e abaixava o outro. Eles começaram a raciocinar sobre o cartaz, A Dança do Peru e a Fuga do Artista. Daí alguns que começaram a raciocinar foram lá na frente ver, perguntar como é, e o restante do espetáculo. Aí que caiu a ficha que o artista era o dono do Peru, foram lá ver, ele tinha botado uma quantidade de fogo lá embaixo da chapa da gaiola, e o fogo aquecia a chapa da gaiola, o assoalho da gaiola, o Peru levantava um pé e abaixava o outro, enquanto o artista fugia com o ingresso dos espectadores, meus filhos. Isso é uma coisa que me contaram ainda quando criança. Veja bem, eu sempre queria partilhar com vocês, eu achei muito, para aqueles tempos, aí procuraram por tudo, o artista de veras fugiu, então o título era perfeito: A Dança do Peru e a Fuga do Artista. Mas já que estamos para mostrar que quero que todos saibam que o humor saudável só faz bem, entende? Então, contar mais uma passagem de que aconteceu, segundo as lendas que me contaram lá em Dayal, que certa feita o coveiro do cemitério estava observando um gesto meio estranho de uma mulher que veio na sepultura, trouxe umas flores, tal, arrumou a sepultura, e não demora, ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas o coveiro estava observando-a. Ela pegou, abaixou a calça dela e foi fazer pipi na sepultura. O coveiro logo acercou-se muito indignado. Se a senhora não vê que a senhora está profanando a sepultura de um falecido, de um morto, isso é um grave pecado. A mulher olhou para ele e disse: meu caro, cada um chora porque onde sente saudade. Estou aqui com muita saudade do final do meu marido. Então, essa é uma piada que contaram lá, né? E também no mesmo cemitério, tinha um pouco antes da ponte, que ia em direção ao cemitério, um cidadão que tinha muito medo de passar a meia-noite no cemitério. Então ele ficou esperando que desse, já que ele viu no relógio que ia dar meia-noite, não queria passar sozinho. Então esperou, por acaso apareceu até uma mulher, quase da idade dele, mas muito formosa, e ele perguntou: escuta, você está indo para lá? Sim, então vamos. Vamos conversar? Foram conversando. Aí quando chegou na frente do portão do cemitério, que casualmente dava meia-noite, ele perguntou para ela: escuta, você não tem medo de passar aqui na frente do cemitério meia-noite? Eu estava te esperando lá porque eu estava com medo. Meu filho, quando eu vivia aí eu tinha medo, agora não tenho mais. E foi entrando para o cemitério. Quer dizer, aí é óbvio, não preciso nem dizer que ele tem um problema de desarranjo intestinal, né? Daí tá. Daí contar mais uma, para verem que é uma piada, que a maldade está na cabeça das pessoas. Pode contar uma piada e não tem maldade, as piadas concernentes à naturalidade. Então vocês sabem o nome da elefanta? O nome da elefanta é Eloá. Aloá. Nome
zootécnico da elefanta. Então diz que tinha uma elefanta no cio e ela estava encostada numa árvore se coçando. Nisso um sagui lá de cima viu ela e desceu. E foi logo direto para onde o cheiro da fêmea o atraiu. E daí ele começou lá praticar atos obscenos na elefanta. E a elefanta se coçando, ela deu não sei se elefanta gêmea, o que a elefanta faz? Um grunhido, né? um relinchou, sei lá. Ela fez um barulho daquele, eu não lembro agora o nome que se dá para o uro da elefanta. Quando ela fez aquele grunhido assim, se fosse uma vaca fazia brrr, ela pegou o sagui e disse assim: se estiver doendo eu tiro, benzinho, se estiver doendo eu tiro. Então uma piada que me contaram ainda quando eu era bem jovem, mas que sempre quando eu vejo esse humor, essas piadas, eu vejo que não tem nada de mal desde que não tenha a maldade na cabeça. Todo segredo está na cabeça. Agora contar uma piada de religioso, né? Então tinha 3 religiosos confabulando entre si, né? A saber, um padreco, um desses que se diz pastor, e um rabino. Os 3 estavam conversando entre si como é que eles faziam para partilhar o dinheiro das oferendas. Então o padreco disse que ele, por seu turno, quando era hora de partilhar as oferendas, ele colocava uma cesta no chão, né? E jogava o dinheiro para cima. O que caía dentro da cesta era de Deus, e o que caía fora era dele, né? Daí o pastor disse assim: bom, eu já faço diferente. Eu, na hora de partilhar o dinheiro com o Senhor, meu Deus, eu faço um risco no chão, eles, né? E jogo o dinheiro para cima. O que cai do lado esquerdo é de Deus, e o que cai do lado direito é meu, né? Daí o rabino, olhando atentamente, disse: olha, sabe quanto a mim, eu amo tanto o Senhor Deus, meu Pai, o meu Senhor, sei lá, eu amo Ele tanto que eu não pego nada para mim. Eu jogo tudo para cima. E só o que Ele joga para baixo que eu pego. Ele pode ficar com tudo. E só fica com o que cai aqui embaixo. Quer dizer, cada um vê qual é o grau de inteligência de cada um. Tem alguma pergunta aí? A gente vai para um intervalo, mas a gente já volta. Voltamos, pessoal. A primeira pergunta é do Periquito Ateu. Henri, conte uma piada de periquito pro povão. Sabe, eu não me lembro de piada de periquito, mas lembro de uma piada que me contaram de papagaio, né? Que agora lembraram que apresentaram aí o filme sobre o Rio de Janeiro, Corcovado, daí me lembrei da piada de papagaio concernente ao Corcovado. Diz que tinha um cidadão no Rio de Janeiro, sabe essas feiras, lá no Rio de Janeiro eles fazem uma feira, uma vez por semana em cada bairro, um dia da semana em cada bairro, onde vende, não sei se agora ainda é assim, mas antigamente era, vendia verdura, fechavam a rua só para fazer feira. Quem não conhece o Rio de Janeiro não sabe o que é, mas eles fechavam a rua, em Copacabana, cada bairro tinha assim, uma rua que ficava fechada para fazer feira. E daí disse que foi um homem, um magnata, que tinha até helicóptero, foi dar uma geral numa feira daquelas e encontrou um jovem vendendo um papagaio. E o papagaio, o homem disse assim, naquele tempo não tinha tanto esse controle, mas até hoje tem ainda quem vende papagaio. Daí, mas aquele papagaio já era adulto e o homem perguntou para o jovem: esse papagaio fala? Claro que fala. E o que ele fala? Ele fala tudo. E quanto é que você quer por ele? Aí o jovem falou, ele pegou e vou comprar. Comprou o papagaio, levou embora. Aí fui passear de helicóptero com o papagaio. Que ele queria era ver o comportamento do papagaio dentro do helicóptero. Daí quando começou a voar de acordo com as curvas, com as guinadas que o helicóptero dava, o papagaio começou a elogiar sistematicamente a genitora do piloto. Começou a falar contra a genitora do piloto. E, olha, cuidado, piloto, para contra a minha genice, senão eu vou te depenar, hein? Cuidado.
bem depende, e continuava debochando e falando até que ele ligou o piloto automático, pegou o papagaio e depenou. Aí quando ele depenou e voltou a controlar o avião, o helicóptero, aí que o papagaio ficou mais irritado e mais xingou até a progenitora. Daí disse, eu vou te dar uma lição, vou te soltar aqui de cima. Estava justo passando bem alto, mas acima do Corcovado. Daí ele pegou, vou te mostrar, quero ver tu vacinado, vai xingar minha mãe lá fora. Ele soltou o papagaio lá em cima. O papagaio veio de braços abertos, sem pena. E quando ele olhou de cima, viu aquela estátua lá enorme. Disse, ai, se eu não fosse cristão, eu estava futricado. Ele pensou que a estátua estava esperando por ele. Claro, antes de espatifar na estátua. Claro, o palavrão é mais chulo que o papagaio falou, mas eu não vou falar, né? Então, qual era a outra coisa mesmo? Simval Dave. Henri, Vossa Santidade pode fazer piadas de mau gosto? Olha, na verdade, piada de mau gosto deixa de ser piada. Piada tem que ser uma coisa que tem que ser uma vacina contra as doenças psicossomáticas. Quando a pessoa conta uma piada, ela fica de bom humor, ela esquece das dores, das angústias. Então é para isso que deve ser piada. O humorista, ele é uma espécie de médico preventivo. Ele tem a missão do humorista é prevenir, é imunizar os que o ouvem contra as doenças, porque às vezes uma pessoa fica doente só porque teve uma decepção muito grande, uma desilusão amorosa, uma coisa assim. E daí se ele tem um momento de humor, ele pode ver que a vida pode seguir adiante, que ele pode ficar feliz de novo, que ele pode rir de novo, né? E, então o humor é isso. Então piada de mau gosto depende também da ótica que se olha, né? Pois uma piada que é contra, eu vou dar um exemplo. Eu amo o povo gaúcho. Eu vivi no Rio Grande do Sul, tenho o maior amor pelos gaúchos, pelo povo brasileiro todo, mas como eu vivi muito no Rio Grande do Sul, onde vivi várias fases, então eu vejo piadas de gaúcho. Mas eu não quero, mas quero que saibam, assim como também amo português e conheço piadas sobre português. Então no gaúcho tem uma piada que meu filho querido lá, o Luiz, lá em São Leopoldo, que não se... em Santa Cruz, aliás, o Luiz Leopoldo em Santa Cruz, que ele não se ofenda, nem os gaúchos que eu amo tanto. Mas diz que tem uma piada gaúcha que o gaúcho estava andando de táxi, e daí quando ele terminou a corrida, que ele foi e tirou dinheiro para pagar o táxi, pagou regiamente o taxista, e estava chovendo muito. Ele saiu do táxi, em vez dele descer normalmente, ele se acidentou, emborcou e deu uma rolada assim na lama, né? O taxista ficou com pena dele, desceu imediatamente, veio ajudar a socorrê-lo. O que aconteceu? Olha, eu te paguei ou não paguei, diz o gaúcho. Pagou. Então cada um desce do táxi do jeito que quiser. Eu não quis reconhecer que caiu. Então, tem umas piadas assim, tem outra, que aliás foi gaúcho que me contaram. Piada que diz que tem um gaúcho dentro do ônibus e estava incomodado que tem uma pessoa muito próxima dele nas costas, um homem. Ele pegou, virou para dentro, o que estás fazendo aí? Daí outro, nada, então sai para deixar alguém que queira fazer. Coisa assim, né? Eles não contam as piadas, tem outras, né? Então. O da vaca lá. Que vaca? O da vaca, o da cabra é mentirosa. Mas é muito comprida aquela, né? Aquela da vaca, da cabra muito mentirosa. Deixa eu ver que horas tem lá. Vou contar, já que ela invocou, aquela de um padreco. Sabem, meus filhos, antigamente, hoje ainda, nessas fazendas do interior, o dono da fazenda construiu uma capela lá dentro da fazenda, e uma vez por mês ele buscava um padreco, mandava um padreco realizar uma missa lá na fazenda, que é para a peãozada toda ter um contato com a religião do dono da fazenda. E daí sempre, uma vez por mês, então ele mandava o cocheiro buscar na estação de trem o padreco e vinha rezar a missa e voltava. E chegou uma vez que o padreco foi transferido, aposentado, e veio um novo padreco para fazer esse serviço, que era uma rotina uma vez por mês. Então uma coisa encomendada. Que é isso?
Desliga essas coisas aqui para mim. Que coisa chata. Tira daqui para mim. Então daí parece um bicho zoando, gemendo. É o Twitter delas. Que coisa mais chata. Não é telefone. Bom, daí não vem com o telefone perto de mim aqui não. Aí onde é que está? Daí o padreco, aí o cocheiro veio, esperou na estação. E dessa feita veio um padreco mais jovem, todo moderno, né? E o cocheiro olhou, chegou e disse: olha, eu vim aqui levar para casa do meu patrão e tal. O padreco já viu que era ele, de acordo com as informações que tinha, e foi entrar na calesse, né? na carruagem. Mas antes de entrar, ele foi lá perto do cavalo e teve uma conversinha de pé de orelha com o cavalo. E o cocheiro olhou, achou muito estranho. Que padre é esse que fala com o cavalo? O padre que era ventríloco. Ventríloco, para aqueles que não sabem, aquela pessoa que fala com boneco, faz boneco falar, né? E esse padreco era ventríloco. Daí ele pegou e foi, falou com o cavalo e voltou lá para dentro da charrete assim: você tem que mudar teu comportamento com esse cavalo. Pro cocheiro, ele andou me reclamando que você às vezes o açoita sem ele merecer, ele já está andando rápido e você tem que dar uma moderada com ele, né? Aí o cocheiro logo diz: pois não, você pode deixar que eu vou levar em conta suas palavras, às vezes a gente se excede, né? Daí foi andando, quando chegou lá perto da fazenda, ele disse assim: olha, daqui em diante é a propriedade do meu patrão, diz o cocheiro, né? E logo em seguida tem uma bica d'água, assim, uma fonte de água. O cocheiro disse que ia parar para o cavalo tomar um pouco de água. E o padreco foi e se acercou da fonte de água e tinha ali perto uma vaca que estava ali junto à cerca. O padreco foi falar com a vaca e o cocheiro viu e disse: olha, a vaca falou uma coisa, porque lembra que o padreco era ventríloco. Daí o padreco falou com a vaca, depois voltou com as feições meio severas para o cocheiro, olhando para ele com censura, e entrou na charrete e disse: olha, você vai ter que mudar radicalmente, senão não vou nem te dar confissão, nem comunhão. Você está comportando-se muito errado com os animais. Essa vaca acabou de reclamar para mim que às vezes você vem montar um cavalo aí no meio do pasto, e as vacas, ela mesma está com os mojos cheios de leite, não pode nem correr, e você vem, açoita ela e faz ela sair correndo com os mojos cheios de leite. Aqueles que sabem, não sabem o que é o mojo, aquele depósito de leite que tem da teta da vaca, né? E daí o cocheiro ficou mais assustado ainda e disse: tá bem, seu padre, tá bem, eu vou repensar tudo, eu não vou mais fazer isso. E quando ia chegando perto dele, na hora que ele ia piar, ele disse: olha, padre, eu tenho a lhe dizer uma coisa. Tá bem que o cavalo falou aquilo de mim, eu já vou mudar. Tá bem que eu não vou mais entrar ali montar um cavalo e chicotear a vaca, fazer elas correrem, considerando que o senhor me censurou. Mas uma coisa que eu quero lhe dizer, padre: lá dentro tem uma cabra que é muito mentirosa. Não creia nada do que ela vai falar. Nada. Não creia, padre. Eu prometo que vou daqui para frente me mudar, mas o que aquela cabra falar, tudo é mentira. Cada um tinha essas conclusões. Por que ele já foi adiantadamente chamar a cabra de mentirosa, né? Bem, meus filhos da correção, mais alguma pergunta aí? Tem. Okay. Márcio Stock: Henri, o que você acha dos doutores da alegria, pessoas que se vestem de palhaço com a finalidade de animar doentes nos hospitais? Meus filhos, eu reconheço que nos tempos atuais a desgraça está tão grande assolando a terra. Os hospitais, que na verdade são os purgatórios, estão tão repletos, só não estão mais repletos do que as prisões, porque não é obrigado a ser internado, ninguém é obrigado a ser internado à força, senão estariam mais ou tanto quanto as prisões, porque os pecados foram muitos, e a comida, hoje em dia a comida está muito repleta de química. Os problemas psicossociais, os problemas de origem
de desespero, de desemprego, de origem econômica, e principalmente a comida, que está sendo cada vez mais repleta de porcaria, de química. Então é claro que os hospitais estão repletos. E chega um momento, sendo que a maioria dos que lá estão com doenças psicossomáticas, a maioria esmagadora. E então aí onde entram os doutores que você falou agora, que vêm com o nariz pintado e tal, para distrair os pacientes, que aqueles que porventura que estão por motivos psicossomáticos, ou até mesmo os hipocondríacos que lá estão, podem ser daí acordados com uma dose de humor e cair a ficha neles, se conscientizar que o negócio é voltar para casa e começar a renovar a vida e etc. Assim como também vem pessoas lá para falar sobre Deus, sobre lá, essas coisas todas, para orar sobre Deus. Então eu não vejo, como é que eu diria, eu vejo como um fenômeno contemporâneo, tanto as doenças quanto os paliativos, os meios que estão tentando encontrar para uma solução. Daniel Moder. As piadas com conteúdo sexual não facilitam o demônio a levar as pessoas à fornicação? Claro, né, meu filhinho? Normalmente quando um jovem está, os jovens que estão naquela idade da reprodução, a idade da... Porque não pode culpar o demônio pelas ações físicas dos seres humanos. A culpa do demônio é dele prevalecer, dele abusar justamente da vulnerabilidade dos jovens. E daí ele pega e entra nessa veia da busca que os jovens têm, e não raro até cometem delitos, até induz os jovens a cometer delitos, a estupro e depois a droga. É uma loucura. Então efetivamente, quem não tiver equilíbrio, tu que me ouves, Daniel, e todos os que estão me ouvindo, se tiver desequilíbrio, consciência do bem e do mal, não existe piada pornográfica que vai fazer tu sair da reta, da senda do bem viver. Então só aqueles que já estão vulneráveis, só os que estão já frágeis ou fragilizados por algum motivo, é que caem e descem no precipício da fornicação, etc. O que é fornicação? Tem gente que não sabe. Fornicação, a expressão mais correta da fornicação significa alguém praticar sexo por praticar. Entende? Seria isso a fornicação. Muito usada pelos fariseus, né? Porque o ideal no sexo seria, mas eu sei que isso é só uma bênção de Deus, de alguém conseguir a vitória sobre a carne. Então, enquanto que não tenha vitória sobre a carne, as pessoas vão ter que navegar. Como diz o cancioneiro, navegar é preciso, viver não é preciso, diz o cancioneiro, né? Então, aliás, uma canção muito bela, né? Então, os fenômenos contemporâneos estão sempre ligados a sexo e dinheiro. Entende? As loucuras que acontecem no mundo estão sempre ligadas a sexo, o sexo, porque tudo que é demais é veneno, e o sexo demais também é veneno. Daí, vocês, já que ele me fez a pergunta, você deve perceber as coisas horrorosas, as aberrações que estão acontecendo no mundo. Ontem mesmo eu escutei aqui de uma jovem, aqui de Brasília, que ela deixou uma criança, desovou uma criança de 8 meses, num estábulo, sem roupa, sem nada, segundo a polícia está investigando, e daí depois, segundo ela, diz para a polícia que essa criança era fruto de um estupro, mas que ela não deixou ali, sim deixou com um casal cuidando, então que isso foi o casal que deixou ali, uma coisa assim. Olha como está desvalorizada a vida. Olha, meus filhos, se não está cumprindo-se rigorosamente o que eu disse há 2000 anos, quando caminhava em direção ao Calvário.
Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. São esses dias atuais que uma mulher joga a criança pela janela, outra coloca no vaso sanitário, outra deixa no estábulo. Pô, eu tenho muita pena dessas mulheres, que elas não tiveram orientação, não tiveram apoio social, não tiveram, as religiões as coagiram a proceder dessa forma. A culpa maior é das religiões, que fazem uma verdadeira batalha contra os governos, impedindo que eles controlem a natalidade. Podemos fazer um programa sobre isso. Oportunamente faremos, aceitada a sugestão da assessoria, um programa para tratar desse assunto, tá bom? Agora vamos adiante. Vicineu. Henri, sou português, estou em Portugal. Se souber uma piada de portugueses, gostaria de ouvir. Olha aí, ó, Portugal, onde é que está aquela piada? Deixa eu lembrar qual era a piada de português, deixa eu lembrar. Trotear. Trotear. Ah, é uma piada antiga, que hoje em dia já não funcionaria mais. Mas tem várias piadas muito interessantes de português. Mas aí alguém me lembrou de uma. Olha, eu amo o povo português. Quando estive na Praça do Lisboa, na Praça do Rossio em Lisboa, o povo me tratou com amor. Dá para escutar uma música voar de tão respeitoso que foi o povo comigo em 1980, quando eu falei primeira vez aos portugueses na Praça do Rossio. Então, meu carinho e meu amor pelos portugueses. Ele está em Lisboa. Mas só que como esse cidadão que está em Lisboa e pediu, então eu vou contar uma piada do Joaquim Manuel, né? Como sempre, né? O Joaquim veio morar no Brasil e o Manuel ficou lá. Manuel era o irmão mais velho. Então o Joaquim dizia para o Manuel tudo que ele fazia aqui. Naquele tempo, então ele dizia: olha, eu já comprei um burro, ele dizia um burro, na segunda piada eu me contaram. E já tenho uma charrete com a qual eu já faço frete aqui, né? Daí com isso eu já estou fazendo economia, já acabei de pagar a charrete e já estou fazendo economia para depois poder convidar-te para vir também aqui e nós vamos fazer uma associação aqui. Daí o Manuel que estava lá, o irmão mais velho, disse: muito bem, Joaquim, agora eu quero te dar um conselho. Você faz o seguinte: se quiseres economizar mesmo, então, por exemplo, tu pegas, vende o burro, que já entra mais um dinheiro, e tu vai fazer o trabalho que o burro fazia. Que, segundo me contaram essa piada, eles diziam burro para burro, né? Daí vende o burro, né? Que daí com o dinheiro já economizas, com o dinheiro da venda do burro, e fazes o trabalho do burro. Veja bem, Manuel, a alfafa que o burro come, tu pode comer, o milho. Enfim, tu vais ganhar um dinheiro suplementar para apressar a minha ida para o Brasil e fazermos a nossa associação. Daí o Manuel mandou a carta meses depois para o Joaquim. Naquele tempo as cartas iam pelo navio, demorava. Daí mandou a carta para o Joaquim e disse: olha, eu já aprendi a comer alfafa. Milho é difícil, mas eu estou moendo milho, eu comprei um moedor e estou comendo moído. Comi alfafa, milho, capim. Só não aprendi uma coisa ainda, irmão: é escritar trotuando. Isso eu não aprendi ainda. Que o cavalo. Aí foi a piada. Então, para completar, só para esse português, agora me lembrei mais uma, para completar para o português, diz que lá em Santos, que era onde desembarcavam os portugueses, então tinha uma família de portugueses aqui do lado de cá esperando pelos. Mas levando em conta que eu amo os portugueses, tudo que eu estou contando, porque ele pediu, um português está lá em Lisboa. Então aí eles, o português aqui nessa vez foi o Manuel que estava aqui. E esperando o Joaquim que vinha de lá. Sempre Manuel, Joaquim, Jordão, por aí, né? E daí, diz que quando o navio chegou, né? Manuel e a família toda esperando aqui. E o Joaquim não resistiu, esperava a autorização para sair do navio. Ele pegou lá e enfiou a cabeça logo na janela e... Manuel, né? Aí o Manuel do lado de cá, o Joaquim do lado, não, o Joaquim, disse assim: que estás a fazer isso aí, Manuel, com o navio no pescoço?
Então, é assim. Aí depois chega de piada, vê como é que está. Tem muitas piadas de português, e aliás, eles contam nossas piadas também, né? E que as nossas piadas, eles levam geralmente, aí inverte o quadro. Eu lembrei só de mais uma, né? Para ver que eles também, às vezes, quase que levam a vantagem nas piadas. Deu hora já. Mas eu vou contar só, mas essa eu vou pedir ao pai. Essa que diz que o Manuel tinha desencarnado, tinha partido, tinha ido para o pai, lá para o céu. E quando chegou lá em cima, naquele tempo, diz que quem recebia lá em cima era o Pedro. Entre aspas, São Pedro. E daí diz que o Pedro estava meio aborrecido aquele dia, quando ele bateu na porta lá. O Pedro olhou para baixo e disse assim: você veio a cavalo ou a pé? Eu vim a pé, seu Pedro, eu não tinha condições, como eu podia? Então volta, hoje só entra quem vier a cavalo. Daí diz que o Manuel desceu triste para voltar até a terra, não ver conseguir um cavalo. Na metade do caminho ele encontrou um carioca, né? Que tinha, o carioca é cheio de malandragem, sabedoria, esperto, truque, né? Então ele pegou e disse para o carioca tinha vindo com uma perna só. E daí ele disse: não adianta, vais até lá com uma perna só, ainda chega lá e vão te mandar de volta. O porteiro lá disse que só pode entrar a cavalo. Daí o carioca malandro disse assim: pois então fazemos o seguinte, tu deixa que eu estou com a perna só mesmo montar em ti, nós subimos, e já que ele disse que só entrou com o cavalo, entramos os dois juntos, pois. O carioca falou isso, português é mesmo. Em vez de eu ter que descer até lá embaixo, que não me custa nada eu ser o cavalo e tu entra comigo. Aí chegou lá em cima, bateu a porta, o carioca todo contente, bateu na porta, imagina, não precisava mais subir a pé, assim, com uma perna só. Bateu na porta, aí o Pedroca veio, abriu o olho e disse: espertalhão, tu viesse a cavalo, hein? Então amarra o cavalo aí fora e entra. Cada um vê como é que ficou, né? Pedir ao Pai a bênção e dizer a todos que me ouvem que a vida não é só cara feia, que se alguém espera ver em Deus, meu Pai, meu Senhor, o Supremo Criador, só coisas feias, não, Ele é lindo, Ele é magnífico, Ele é indescritível, Ele é inefável. Então Deus é tudo que podeis ver de belo, é Deus. Tudo que podeis ver, porque Ele é onipresente. Então a Via Láctea é Deus, o mar com suas magníficas ondas, as plantas maravilhosas, os pássaros que cantam maravilhosamente, os seres humanos belos, inteligentes, e até os desprovidos também de beleza, tudo significa Deus. Se alguma coisa vos parecer errado na natureza, lembrai-vos que faz parte de um todo que está certo, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, único ser incriado, não tem mãe, único Senhor digno de adoração e veneração, único Senhor do universo. Ele, o Senhor, me faz saber, e a todos vós, que devemos buscar viver em harmonia com a natureza dele, com as plantas, com tudo, para sermos com ele uma só coisa, para sentirmos a alegria de viver aqui na terra, mesmo nesses tempos difíceis. Eu vos exorto, uma vez mais, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro. Aproximai-vos mais, não vos impressioneis negativamente.
oferecer-lhe qualquer coisa que possa despertar-lhe o interesse, criando nele uma auréola de camaradagem. Não há região no país da alma onde não nasçam flores de bondade. Talvez não estejam ao alcance de um primeiro olhar, todavia, com um pouco mais de observação, vós descobrireis ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz. Estes corações aguardam alguém, despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências, há muitas enfermidades disfarçadas em tecido caros. Não vos importeis se menosprezam a vossa generosidade fraterna. Pensai, meus filhos, pensai, lembrai que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de coração duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Nas quartas-feiras, a discípula instruída responderá às perguntas que não puderam ser respondidas hoje. Até sábado e até sempre. Boa noite, pessoal.